Começando sobre o nosso queridíssimo Ciro Nogueira, mais algumas informações que surgiram depois de tudo que a gente comentou no dia de ontem. A nossa linda Daniela Lima diz que Vorcaro recebia prova de pagamentos ao grupo de Ciro, aponta investigações. Mais e mais indícios de que a situação do nosso querido senador está cada vez mais complicada e que as confusões e as possíveis denúncias contra ele são cada vez mais robustas. Daniel Vorcaro recebia comprovantes de pagamentos feitos ao grupo do senador Ciro Nogueira por WhatsApp, segundo fontes relacionadas à apuração conduzida pela PF. Aqui tem uma coisa que não é bobagem não, sem brincadeira. Percebam, gente, como todas essas pessoas, por mais inteligentes que elas pareçam ser, todas elas deixam um rastro e sempre no WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo que ele é muito usado no Brasil, mais até que em outros países. E por mais que tenha aquela opção nativa de a cada 7 dias apagar tudo, você vê que esse pessoal, não sei, não aprendeu, né, a usar esses recursos. Eu fico, às vezes, me perguntando, como é que você faz um monte de coisa errada? É o que a imprensa vem falando. E você deixa tudo salvo. Pra no dia que te pegarem, fica fácil de descobrir o que você aprontou. São os nossos gênios, os gênios brasileiros, né? Os gênios do mundo financeiro, os gênios da política. Os investigadores conseguiram recuperar extratos e registros destas transferências nos aparelhos eletrônicos do dono do Banco Master. Parabéns, Paquito. Segundo a coluna apurou, os questionamentos sobre o repasse de dinheiro a Ciro eram acompanhados do posterior envio de registros de movimentação bancária. Aí, inclusive, o número das contas para as quais os valores eram destinados. Aí até fica fácil para a polícia, né? Então, parabéns aos envolvidos por facilitarem o trabalho para a polícia elucidar esses supostos... essas supostas confusões. Vamos mudar a palavra que eu usar. A defesa de Ciro Nogueira nega que ele tenha recebido repasses de Vorcaro e que haja ilegalidades. Mas agora diz atuar para entender se o irmão do senador, o Raimundo, recebeu verbas durante as negociações que travou com empresas ligadas ao dono do Banco Master. Negócio, famílias à parte. Você vê, né? O Ciro não recebeu, mas talvez o irmão recebeu. Nessas horas, o irmão serve para isso, né? Parabéns, Ciro Nogueira. Se isso aqui for verdade, é muito absurdo. Enquanto era bancado por Paquito, Ciro pedia reembolso ao Senado. Imagina, tu vai no lugar, consome, supostamente, né, com o dinheiro do Paquito, ainda pede reembolso do Senado, ganha 2 vezes. Ô, miserável. Eu espero que isso aqui não seja verdade, Ciro Nogueira. É um tapa na cara dos brasileiros, viu? Parece até que é pouco o salário de senador da República. Aí a Veja diz que a gente tem que ter calma. Talvez a situação ainda seja pior do que apareceu aí nos últimos dias, porque a Polícia Federal tenta descobrir se balcão de lobby de Ciro Nogueira tinha só Vorcaro como cliente. Óbvio que era só o Paquito. Óbvio, né? Ciro Nogueira é conhecido como o homem dos bancos só pelo Paquito. Mas nem um banqueiro que ele gosta. Nunca na história desse país Ciro Nogueira moveu uma linha, um fio de cabelo pra fazer lobby por alguém. Nunca, é só o Paquito, pô. Em todas essas décadas na política, só pelo Paquito. Não, nem pelo Paquito, né? Supostamente, só pelo Paquito que o Ciro Nogueira se moveu. Eu boto a mão no fogo. Ciro Nogueira só se moveu nessas décadas aí pelo interesse público. Investigações já identificaram pagamento de propina ao senador por diferentes empresas, mas apurações foram anuladas pelo Supremo. Rapaz, se puxarem a capivara do Ciro Nogueira, seriam dias tensos na... Serão, né? Seriam dias tensos na Faria Lima. Quem são os credores do lobby? No entanto, o Supremo deseja manter o foco no Banco Master. Pois é, só o Banco Master. Aí eu não posso deixar essa oportunidade passar, né? Meu queridíssimo Pantera Cor-de-Rosa. Eu não gosto do Ciro Nogueira há um bom tempo, né? Tivemos vários embates aí nos últimos meses. Eu achava muito chato, sabe? Essa atuação do Ciro Nogueira em prol do Tarcísio, tentando sabotar o bolsonarismo. E eu sempre denunciei isso. Aí quem estava em campo para proteger o Ciro Nogueira era o Rafael Ferri, conhecido como Pantera Cor-de-Rosa. Por favor, Quimpanha, comente aqui o vídeo do Ciro Nogueira. Sei lá, se o Tarcísio for candidato contra o Lula 26, ele ganha em todos os estados. Agora, o que é preocupante mesmo, se eu fosse o Pantera Cor-de-Rosa, eu apagava meu WhatsApp, vai que, né? Sei lá o que tem no WhatsApp do Pantera Cor-de-Rosa, vai que tem foto dele pelado. Já pensou? Porque, sei lá, nunca sabe o que acontece no Brasil, né? E o cara não me faz postagens assim, ó. Estamos aqui organizando 2026. Eu, Duda Lima, Ciro Nogueira e Esteves. Eu não quero organizar nada com Ciro Nogueira.
E o Ciro Nogueira, amigo do Pantera, aí, quem tá organizando 2026 é com o Ciro Nogueira, ó, Faria Lime, ó, acelera demais, ele acelera. Ah, meu Deus, eu gosto desses momentos, hein? O mundo gira, aí o doidinho, o orelhudo, do bigode, no final do dia parece que tava certo, né? Ala do Supremo vê troco de Bessias em Dom Pedro III em pedido de AGU sobre COAF. Que eu coloquei isso no meio do caminho porque eu não sabia onde colocar, já que isso aqui era relevante, antes de voltar a falar do Ciro Nogueira. Teve uma decisão aí dias atrás, né, do Dom Pedro III em relação ao COAF, que meio que dava uma bagunçada e dificultava as coisas para fazer algumas apurações. E aí o Bessias, acredite se quiser, né, a AGU, tá meio que contra o Dom Pedro III. O pessoal falando, né, que a operação contra o Ciro, time, da rejeição do Bessias. Conversa de maluco. Aí tá, um ala do Supremo viu a manifestação da AGU sobre os limites da atuação do COAF como um troco de Bessias do Dom Pedro III. O entorno do advogado-geral da União acredita que o magistrado foi um dos responsáveis pela articulação que culminou na derrota da sua indicação ao Supremo no Senado. Já a outra ala, do Senado, viu a operação contra Ciro como recado do Planalto. Aí eu fico assim sem entender. Falei, pronto, agora é o quê? O Mendonça é lulista? Qual a dificuldade de compreender que algumas coisas podem acontecer pelo simples fato que estamos lidando com pessoas que fizeram coisas erradas? Qual a dificuldade de aceitar que talvez Ciro Nogueira fez alguma coisa de errado e por isso que aconteceu o que aconteceu? Qual a dificuldade, gente? O Senado de Detenção se identificou após Davi Alcolumbre afirmar que não tem o que esperar do governo, sinalizando o grau de deterioração dessa relação política. O entorno de Ciro Nogueira também enxergou a operação como um chamado de atenção direcionado ao próprio Alcolumbre. Aí veio o Andreas. Ação contra Ciro Nogueira inaugura a chegada previsível das investigações sobre o Master ao Congresso. É exatamente isso, sabe? Não tem time, não tem resposta. Já pararam para pensar que isso é apenas natural? Que quando você apronta alguma coisa, se as investigações realmente avançam sem nenhum tipo de interferência, blindagem, ou chame o que quiser, algumas pessoas podem rodar. Ciro Nogueira estava entre os 5 políticos mais poderosos do Brasil. Presidente do PP, líder da até ontem cobiçadíssima Federação União Progressista. Foi ministro do governo Bolsonaro, apaziguamento das relações, né, do governo com o parlamento, judiciário. Você decidirá se trata de coincidência ou causalidade. A Operação Compliance Zero da PF chegou ao Senado na semana seguinte à derrota infligida ao governo Lula por aquela casa legislativa. De acordo com a versão mais influente no debate público, Batoré e galera teriam vencido também o André Mendonça, militante pelo Bessias, relator do caso Master no Supremo e, pois, o que autorizou a ação contra Ciro. Evento que inaugura a chegada previsível da polícia, das investigações sobre o levante pintado de azul do Paquito, que circulava invisivelmente pela esplanada ao Congresso. Ciro, atacante de ponta, era na política, o Christian Dexon, o bloqueador central, seria no Supremo. O amigão do Paquito e amigos se reúnem, conforme lembra a mensagem do banqueira noiva, chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Dom Pedro III. Era 20 de março de 2025, muito aceleradas as gestões pela salvação do Master. Em agosto de 2024, já exposta à crise de liquidez do banco, o ponteiro Ciro apresentara a emenda que propõe aumentar o limite do valor de cobertura pelo FGC de 250 mil para R$1 milhão. Seria presente para a maneira como o Paquito vendia o seu produto. O senador teria recebido o texto já pronto da equipe do Master e assim apresentado, não de graça. A PF investiga pagamento de propina sob valores que alcançariam R$500 mil por mês. Pouca coisa, né? E também aquisição por meio do erguimento de fachadas e cota societária em empresa com expressivo deságio, um negócio estimado em 13 milhões, fechado por R$1 milhão. O modo de pagamento da mesada é exemplar de como funcionava a máquina de movimentação de simulação de dinheiros na rede vorcárica, e cujas pontas haveria, sem qualquer relação entre si, necessariamente, só uma coincidência, sociedades em hotel, contratos de prestação de serviços, advocatícios e lavagem de dinheiro para o crime organizado. Até, lembrando aqui, levantando a lebre de novo, segundo o Paquito, o contrato da Imperatriz não foi o mais caro de todos. Resta saber quem é o advogado, a advogada, os advogados, a banca advocatícia, que poderia ter recebido mais do que a Imperatriz. No caso de Ciro, constituída a parceria BRGD-CNFL, a BRGD Parte Vorcárica tinha o tio do Paquito como diretor, já a CNFLF, a porção de Ciro, tinha seu irmão.
E seria a destinatária formal dos fluxos financeiros oriundos da BRGD e instrumento de recepção, circulação e formalização aparente de recursos destinados ao senador. Barbas ausentes do Alcolumbre de Molho, as investigações sobre o elefante pintado de azul do Paquito, que flanava pela esplanada sem ser visto, chegaram ao Congresso e começaram a dar nome aos ponteiros enredados na teia vorcárica. Faltarão os bloqueadores duplo ou triplo o paredão. A Malu Gaspar diz que delação de Paquito deixa de fora cálculo da multa a ser paga pelas fraudes do Master. Parece que o Paquito não está disposto a delatar. Uma delação que não fala do Ciro. E aí a gente já viu o que está acontecendo com o Ciro. A delação que não fala dos valores a serem restaurados. Aí fica assim, cara, será que esse cara realmente está querendo delatar? E se ele não está querendo delatar, por quê? Eu não consigo entender qual a lógica, né? De ficar preso por um bom tempo. Ou ele está apostando que lá na frente, seus amigos, classe política e jurídica, vão dar um jeito de anular todo o caso e nada acontecer com ninguém. Malu Gaspar disse que a proposta de delação premiada entregue pela defesa do Paquito, a PF e a PGR, no início da semana, não estipula o valor da multa a ser paga pelo dono do Banco Master, fator-chave nas negociações com a Justiça. O ressarcimento pelas fraudes operadas pelo Executivo ficou para ser discutido apenas em um segundo momento, ao longo da discussão sobre os termos da colaboração. No material encaminhado aos investigadores ao MPF, Paquito se compromete a apontar a rota para os bilhões de reais ainda detidos por ele no Brasil e no exterior, seja de maneira direta ou indireta, ou seja, valores mantidos no seu nome e de suas empresas, ou ocultos na conta de companhias e pessoas laranjas ou fundos obscuros. O dono do Master não inclui na proposta qualquer pedido de benefício a ser concedido nesta fase das negociações, como, por exemplo, migrar para o regime domiciliar ou até mesmo aguardar em liberdade. A partir do mapeamento do dinheiro, a previsão é que sejam iniciadas as discussões sobre percentuais a serem devolvidos, para que, eventualmente, seja fixada a multa a ser paga pelo banqueiro. Aí diz que só para o BRB foram 12,2 bilhões ao Master por carteiras fraudadas. É um dinheirinho, né, que tem aí para resolver. Os fundos de pensão de estados e municípios também foram lesados em valores que ultrapassam 3 bilhões de reais.